Sejam todos bem-vindos ao canal Prédicas Teológica, um canal bíblico onde nós tratamos a área teológica dentro de uma visão bíblica. E você que não é inscrito, se inscreva no canal, porque estamos produzindo muitos conteúdos em série, visando a sua compreensão. Então bora, vamos ao conteúdo. Nós vamos começar uma série de estudo acerca da beleza da criação. Nós vamos trabalhar em uma visão bíblica e teológica acerca da criação de Deus. E será uma série de estudo onde nós vamos aprender várias lições visando a nossa edificação e o nosso entendimento acerca dessa temática. Logo nós vamos falar então do princípio da criação. Quando nós abrimos a Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 1 e versículo 1, onde diz a Bíblia: no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós vamos entender então, à luz do texto sagrado, que Deus agora, ele cria a princípio os céus. E quando a Bíblia se refere-se a esta criação dos céus, aqui nos falam do reino espiritual, onde Deus cria os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, tudo em sua hierarquia. Deus cria agora, em sua criação primária, Deus cria o mundo espiritual, colocando tudo em ordem, tudo no seu lugar. Arcanjos, querubins, serafins e anjos são as hierarquias angelicais, certo? Que existia também no céu os principados, príncipes também, tudo visando a ordem, aonde cada príncipe tinha como em seu comando ordens espirituais. Por que não dizer hostes espirituais? Aonde a Bíblia nos mostra, Paulo mostra isso de uma forma clara aos Efésios 6 e também a epístola aos Colossenses, no capítulo 1. Nós vemos que Deus cria tudo em uma ordem, tudo criado debaixo da sua palavra. O texto diz que primeiro Deus cria os céus e agora ele vai dizer que cria a terra. Interessante que quando Deus cria o céu, ele cria tudo debaixo de uma ordem, debaixo de uma hierarquia. E para manter essa ordem, ele deixou então as hierarquias. E agora Deus vai criar a terra. Então podemos dizer que em primeiro plano foi criado o reino espiritual. Por isso, existem princípios espirituais. E Jesus falou isso em Mateus, no capítulo 6 e versículo 33. Diz ali a Bíblia que buscai em primeiro o reino dos céus e sua justiça. Então nós vamos entender que há uma prioridade espiritual. E agora nós vamos ver que a criação é material agora. Deus cria a terra, Deus começa a dar ordem aos elementos, começa a se criar as coisas, a criar o reino animal, o reino vegetal. Deus começa a delegar a ordem no capítulo 1 do livro do Gênesis. E tudo começou a se dar forma, a criar conforme a sua palavra. Tudo, Deus delegava a palavra e tudo começou a obedecer a ordem do mandato divino. Nós podemos entender que as coisas começam agora a ficar uma no seu lugar. Após Deus criar tudo conforme o poder da palavra,
Agora Deus vai descer e criar a última. Ele vai descer agora não usando palavras. Ele vai formar o homem do pó da terra. Capítulo 2, versículo 7 do livro de Gênesis. Mas nós temos que entender que no capítulo 1, versículo 26 e 27, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Macho e fêmeas o criou. Podemos entender aqui o princípio espiritual. O homem fora criado no capítulo 1 no espírito. Agora faltava a parte material. No 2 e 7, Deus vai agora formar da terra um corpo. Ele vai modelar do pó da terra um corpo. E agora ele sopra nas narinas o fôlego de vida. E esse passou a ser agora alma vivente, mostrando a natureza tricômata do homem: espírito, alma e corpo. Agora Deus forma o homem, tendo em si o contato pleno, porque ele é dotado agora de corpo, alma e espírito. E Deus é espírito. Então esta condição espiritual que o homem tinha dava comunhão, porque o homem estava ligado, atado com Deus Espírito. Por isso que há um princípio para termos comunhão com Deus Espírito. Nós temos que estar debaixo dos princípios espirituais. Deus cria tudo em sua ordem. Deus cria em primeiro plano o reino espiritual e agora cria o reino material, a terra. Deus cria os céus e agora cria a terra. E nesta formação de criar a terra, ele agora cria o homem para ter, número 1, comunhão no espírito, porque o homem é dotado de espírito. Número 2, ele deu para o homem o domínio, delegou ao homem um domínio para sujeitar todas as coisas, sujeitar os animais, sujeitar o reino animal, o reino vegetal. Então o homem tinha o domínio, pleno domínio, segundo a obediência à palavra, porque Deus vai dar também um princípio para ele: de todas as árvores comereis, exceto a que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que tu comer, certamente morrerás. Então nos mostra que havia princípios. O primeiro princípio é o princípio de obediência à palavra delegada. Deus disse: se tu obedecer, se tu cumprir esta ordem que eu te dou, então todas as coisas estarão sujeitas, porque eu te dou o domínio. O homem, tendo agora este domínio, esta autoridade delegada por Deus, debaixo do princípio de obediência à palavra de Deus, ele tem esta propriedade de sujeitar todas as coisas, porque o homem foi o único ser que é dotado de imagem e semelhança de Deus. Deus entrega ao homem o reino terreno, debaixo da obediência de Deus no reino espiritual. Isto são princípios que nós temos que estar bem atento e norteando a nossa vida, termos êxito na vida espiritual. Eu gostaria então de deixar esta reflexão bíblica e teológica acerca da criação. Estamos produzindo séries de estudos temáticos visando a sua compreensão e a sua edificação. E você que não é inscrito, se inscreva no canal para ficar inteirado acerca dos estudos e das temáticas teológicas. Então, até mais.